Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de redes de computadores. Dessa vez a semana 15, então, vamos continuar os nossos estudos na parte de endereçamento IP, especificamente IPv4. Então nós vamos falar hoje sobre gateway padrão. Até então a gente fez alguns exercícios já, né? Toda semana estamos fazendo atividades ali em cima de endereços IPs. Estamos na parte de máscara de subrede alterada, né? Onde a gente divide no meio do octeto, por exemplo, ou em partes diferentes que não seja da máscara padrão. Então a gente está alterando a máscara para que a gente possa ter no nosso endereço IP subredes. Então no endereço IP eu tenho redes e hosts a princípio, e eu posso dividir em rede, subrede e host. Para que a gente faz isso? Basicamente porque na tecnologia que a gente usa, que é a tecnologia Ethernet, se você tiver muitos computadores numa mesma rede, vai começar a ficar lenta essa rede e talvez não fique funcional. Então, por isso que existe a necessidade, quando você tem muitos hosts pendurados numa rede, de você dividir em subredes. Isso evita o broadcast na rede, evita uma série de colisões que a tecnologia internet traz dentro de si. Então, qual é a solução para isso, quando eu tenho muitos computadores numa mesma rede? Dividir em subredes. Porque quando eu divido em subredes, eu estou mudando o domínio ali das colisões, eu estou melhorando o meu desempenho da minha rede como um todo. Esse que é o principal objetivo, certo? E nós eu vou fazer aqui uma demonstração no Packet Tracer, porque a atividade dessa semana vai ser vocês fazerem um exercício ali, uma topologia no Packet Tracer, ok? Então vou fazer a demonstração para vocês terem um exemplo para seguir. Então aqui no Packet Tracer, nós vamos colocar um computador que vai ficar de um lado da rede e outro computador do outro lado da rede. Então nós vamos ter duas redes, duas subredes, então, certo? Só que até agora os exercícios que a gente utilizou foram exercícios com switch apenas, né? O switch não divide em subredes, né? Para eu dividir em subredes diferentes, ou seja, endereços de IPs que não se comunicam naturalmente, né? A gente vai ter que colocar um roteador no meio. O roteador é que vai permitir a comunicação de subredes diferentes ou de redes diferentes. Ele que faz essa mudança da rota, né? Dos pacotes de endereço IP, os pacotes de dados, né? Então vai ter que ter o roteador no meio. Bem, antes de botar o roteador aqui no meio, eu vou colocar o switch, porque de praxe a gente tem um switch, né? Em cada subrede. Poderia ligar direto no roteador? Poderia ligar direto no roteador, não tem problema nenhum. Mas vamos fazer aqui porque eu estou pensando na escalabilidade também, né, da minha rede. Se na minha rede eu pretendo colocar não só um computador e agora quero colocar 15 computadores, eu tenho um switch que me permite, com várias portas do switch, fazer essas interligações, né? Então eu já preparo para o futuro, na verdade. E vamos pegar o roteador. O roteador, vamos pegar o primeiro aqui mesmo da lista. Vamos colocar o roteador aqui no meio, né? Então nós temos o PC, o switch que vai ficar numa rede, o outro PC e o switch que fica na outra rede, e no meio dessas duas subredes fica o roteador. Vamos fazer a ligação dos cabos, então. Vou pegar o cabo para trançado aqui. Vou ligar porta Fast Ethernet. No switch, o switch tem muitas portas, né? Vamos colocar no Fast Ethernet 01 mesmo. Mesma coisa aqui na outra. Porta Fast Ethernet, na porta Fast Ethernet desse outro switch. Notem aqui que está laranja, né? Ele já vai ficar verde, porque ele está simulando o delay da rede para haver a conectividade. Mas eu posso acelerar apertando nesse botão aqui. Se eu apertar ali, já fica tudo verde. Então já agiliza o processo, né? Muito bem, agora vamos fazer a ligação dos switches com o roteador. O roteador vai ter duas portas aqui, né? Esse roteador tem porta Gigabit Ethernet. Pode ver a gente vindo aqui em cima, né? Tem a porta Gigabit Ethernet 000 e a outra porta Gigabit também 001. Como o roteador tem porta Gigabit, se o meu switch tiver porta Gigabit, seria legal. O switch aqui, o switch tem várias portas Fast Ethernet, porém tem duas portas Gigabit lá embaixo.
Então, convém eu ligar o cabo de gigabit para gigabit. Com isso, eu vou estar ajudando no desempenho também da minha rede. Porque nessa parte aqui, ele vai aguentar um volume de dados maior, na verdade, de taxa de transferência. Então, vamos pegar aqui o nosso cabo, né? Vamos lá no switch, pegar aqui Gigabit Ethernet 01, a porta, e vamos ligar aqui na porta Gigabit Ethernet 000 do roteador, esse lado da rede, né? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, switch, pegamos também a porta Gigabit 01, lá na porta do roteador Gigabit 001, que foi a que sobrou. Esse roteador tem duas portas apenas, e são Gigabit Ethernet. Muito bem, após fazer a ligação, notem que ele ficou vermelho, mesmo que aperte aqui no Fast Forward Time, né, para acelerar, ó, pode ver que continua vermelho. Por que isso? Quando eu ligo o roteador aqui no Packet Tracer, eu tenho que habilitar ou fazer um up nas portas. Pode ver que a porta Gigabit 000 e a 001, os links estão down, né, ou seja, não estão ligadas as portas. Eu tenho que ligar as portas do roteador. Então, como é que eu faço isso? Bem, sempre tem duas formas, né? Pode ser via linha de comando ou via interface gráfica, né? Algumas coisas só via linha de comando. No caso aqui eu vou mostrar para agilizar. Dessa vez eu vou fazer via interface gráfica do roteador. Mas vão ter exercícios mais na frente, né? Que vocês vão ter que fazer com linha de comando. Mas por enquanto vamos usar a interface gráfica, porque o objetivo aqui é mostrar justamente a questão do gateway, né? Então aqui no roteador, então, abriu aqui o roteador, na opção Config aqui em cima, na aba Config, pode ver que aparece aqui, ó, as portas Gigabit 000 e 001. Vamos clicar na 000 para habilitar ela. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Ó, daí a gente consegue visualizar aqui, ó, porta status. A status da porta não está on, né? Tem que habilitar aqui então para ficar on, ou seja, ó, aqui ele já deu a mensagem que o estado está up agora, certo? Vamos virar aqui, olha, ó, já está ficando verdinho ali, é porque está havendo a conectividade. Vamos fazer a mesma coisa nessa outra porta, do outro lado, né? Vamos colocar on aqui, olha lá, está ficando on ali também. Está ficando verde, eu vou acelerar aqui com o fast, ó, já ficou verde. Então, existe a conectividade. Só que, claro, se eu der um ping entre os computadores agora, não vai dar certo porque eu tenho que colocar os endereços IPs ainda, né? Então, os endereços IPs vamos colocar nas duas portas aqui. Ou na Gigabit 000 primeiro. E aqui vamos colocar... vamos pegar o exemplo de um exercício que a gente já fez aqui. Esse daqui, lembra do 192.168.00/27? A gente dividiu em sub-redes, né? Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Uma sub-rede, a primeira sub-rede vai ser por uma parte, de um lado do roteador, e a segunda sub-rede a gente vai utilizar para o outro lado do roteador. E o roteador vai fazer esse intercâmbio entre as sub-redes. Então, essa primeira sub-rede aqui, ó, o endereço dela é 0, né? O primeiro host que eu posso usar é 1, o último é 30. E o broadcast é 31. Então, eu posso usar, na verdade, para atribuir endereços IPs de 1 a 30. 30 é o último possível aqui no roteador, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu gosto sempre de colocar para a configuração das portas do roteador, sempre o último endereço IP ou os últimos endereços IPs possíveis daquela rede ou daquela sub-rede. Então, nós vamos colocar aqui, então, o 92.168.0.30, né? 192.168.0.30. E qual é a máscara? Ele botou a máscara padrão aqui, né? A nossa máscara fica 224 no final, né? 224. Certo? Ficou 224. Vou só copiar aqui para facilitar a minha atribuição no próximo. Então aqui, essa é a máscara. Vamos agora na outra porta e vamos botar o endereço IP da outra sub-rede. A outra sub-rede, a gente pode ver na tabela aqui, ó, da segunda sub-rede, vai de 33 a 62. Ó. Então o último seria o 62. Vamos colocar 62 aqui então. 62. E a máscara
Ó, ele já assumiu como 224, já entendeu que está dividido, uma máscara diferente, não é a máscara padrão, né? É 224. Então o roteador está configurado. Vamos fechar aqui. Vamos voltar para o Pack Tracer. Então está configurado aqui o roteador. Notem ali, gigabit 000, o link está up e o endereço 92.168.0.30. E o outro, a gigabit 1, está up também, o 92.168.0.62, que é o último endereço IP válido para cada uma dessas subredes. Vamos aqui agora configurar o endereço IP desse host aqui, então, né? Nesse host, então, vamos aqui na aba Desktop e na opção IP Configuration. IP Configuration, vamos colocar o endereço IP aqui. Esse aqui eu copiei lá, é do roteador, né? Vamos colocar 1, então. Posso começar do 1, certo? Notem aqui, só para verificar, ó. O primeiro host aqui, ó, é 1. Ó. Então, o primeiro host, vou colocar ali como sendo 1. E a máscara, como a gente viu aqui, 224, né? Então, vou colocar 224, senão vai dar errado, não vai ter comunicação certa. Né? Muito bem, configuramos já o endereço IP do primeiro host, do host de uma subrede, né? Agora vamos configurar do próximo host, que vai ser então o 33, né? O 33. Vamos lá. Desktop, IP Configuration. Agora o primeiro IP válido dessa subrede é 33. E a máscara 224, certo? 224. Deixa eu ver se está certo aqui, é 224, está certo? E aqui colocamos como 33. Primeiro host, está certinho. Né? Muito bem, agora vamos testar, né? Vamos fazer o teste aqui usando o comando ping. Se eu pingar na porta do roteador aqui, será que vai dar certo? Então eu vou primeiro fazer esse teste desse ping, do host até na porta do roteador, na porta do lado dessa subrede, né? O switch está só aqui para eu poder expandir com mais computadores. Eu não vou configurar nada no switch agora. Então vamos fazer esse ping, depois vamos fazer o ping na outra porta do roteador, na outra extremidade, e depois o ping desse PC para esse PC. Então vamos lá. Vamos lá no computador, no PC então, vamos na opção Command Prompt, e vamos dar o comando ping. Ping. Qual é o endereço IP? Ó, 192.168.0.30. Vamos lá. 192.168.0. Vamos primeiro no próprio PC. 01, né, que é o desse PC aqui. Ó, tá pingando. Tá funcionando o ping. Ó, 0% de perda. Então funcionou nele mesmo, funcionou. Perfeito. Agora o 30, que seria a porta do roteador, que está nessa mesma subrede. Muito bem, pingou. Ó, deu certo aqui, 0% de perda. E agora vamos pingar na outra porta do roteador. Na outra subrede, então, que seria então o 62 aqui, ó. 62. Então, vou colocar pingar no 62. 62. Tá tentando, tá tentando. Time out. Esperar mais um pouquinho, porque às vezes pode funcionar por causa do delay que existe mesmo. Já demorou demais, é porque deu alguma coisa errada. O que deu de errado aqui é o seguinte, nem vamos tentar pingar no PC, porque se não pingou nessa porta ali, do outro lado do roteador, não vai pingar também no PC. Né? Não vai funcionar. Por que será que não deu certo? Pelo seguinte, porque está faltando configurar o gateway. O que é o gateway? O gateway é um endereço IP da porta do roteador. Porque para ele entender que quando eu der um ping, ou quando passar um pacote de dados para algum local na rede, ele entender que se não tiver naquela mesma rede ou naquela mesma subrede, ele vai rotear para
a partir daquela porta para outra subrede. O roteador vai procurar a próxima subrede. Só que ele tem que entender o direcionamento. Então, o que eu tenho que fazer? No PC aqui eu venho, no IP Configuration, lá onde eu botei o endereço IP e a máscara, eu vou definir o Default Gateway, o Gateway padrão. Que vai ser qual? Vai ser o 92.168.30. Esse aqui é o endereço IP da porta do roteador, da qual esse PC faz parte. Porque a partir do momento que eu der um ping, ele verificar pela conta que ele faz aquela conta com a máscara, né? Que eu já tinha mostrado em outra aula, aquela conta em binário, né? A hora que ele verificar que não faz parte dessa rede, o endereço ping que eu estou dando, ele vai então direcionar para a porta do roteador. Por quê? Porque o roteador é que vai ter que se virar para onde ele vai mandar. Então, no caso, como só tem uma outra porta, ele vai mandar para lá. Mas ele poderia ter outras portas, ou a gente pensar numa dimensão maior, a internet como um todo. Ele vai passando de roteador para roteador, tentando encontrar a melhor rota ou alguma rota para chegar no destino. Então essa que é a ideia. Quando não é daquela rede, daquela subrede, ele vai mandar para a porta do roteador para o roteador se virar. Ele vai ter que conseguir encontrar o destino. Esse que é o objetivo. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com esse PC. Esse PC eu também tenho que botar então qual é o endereço IP dessa porta do roteador. Da porta que ele faz parte aqui. Certo? Esse roteador aqui. A outra porta é a 92.168.0.62. É o 62. Então vamos lá botar o 62 como gateway padrão para esse PC. 62. Certo? Colocamos ali. Agora vamos tentar dar o ping desse PC. Primeiro aqui nessa porta, depois na outra, depois no outro PC. Vamos aqui no Command Prompt. Vamos tentar no... Aqui a gente já tentou. Tentamos o 1. Vou fazer de novo aqui só para ter certeza absoluta. Tentamos 1. Tentamos o 30, que é a porta do roteador dessa mesma subrede. Até aí tranquilo. Ia funcionar mesmo, já tínhamos testado antes. Agora, o 62, que é a outra porta do roteador, da outra subrede. Ó, agora está dando certo. Né? E agora vamos tentar no host. Nesse host, ó, que é o endereço IP 33. Então vamos pingar daqui até lá. Vamos tentar no 33, que é de um PC para o outro. Time out, no comecinho ele não deu, mas logo em seguida deu certo. Ó. Se eu tentar mais uma vez, ele vai conseguir cheio. Né? Ó, 0% de perda. Então o roteador conseguiu fazer esse roteamento, conseguiu encontrar a outra rede, a outra subrede. Ele que vai fazer essa transferência. Então, é isso que a gente faz com o Gateway. A gente coloca lá na configuração dos hosts o número do endereço IP da porta do roteador, dessa subrede. Por quê? Porque quando o pacote procura uma rede que não seja essa onde você está, ele vai pegar e passar para o roteador o trabalho de procurar o destino, procurar essa outra subrede ou essa outra rede. Certo? Assim que funciona. Muito bem, pessoal. Então, vamos praticar agora, então, utilizando o Gateway padrão. Se quiserem repetir esse mesmo exercício, passo a passo, na casa de vocês, ali no Packet Tracer, só para treinar, podem fazer, mas a atividade vai ser essa aqui, ó. Atividade essa aqui, atividade 12, eu vou deixar aberto lá no Classroom, tá, pessoal? Para a gente não ter problema de espaço, no Cigar a gente sabe que tem aquele problema com espaço, né? Então, para a gente não ter essa barreira, eu vou abrir a atividade lá no Classroom e vocês postem lá. Então, vocês vão criar a seguinte topologia no Packet Tracer. Essa topologia aqui, ó. Como a gente tinha feito, né? Vai ter um roteador, vai ter 2 suítes e vão ter também 2 hosts. Só que vocês vão nomear aqui, estão vendo que está R1, roteador 1, né? Suite 1, né? S1, S2 e host 1 e 2. Vocês vão colocar esse nome aqui para cada dispositivo, os nomes para cada dispositivo. O endereço IP que vocês vão utilizar vai ser daquele outro exercício que vocês também fizeram com a calculadora IP. Então vocês têm qual é a primeira subrede, segunda subrede, e assim por diante.
vai ser um 192.168.10.10.0/26. Então vocês vão utilizar a primeira subrede para o host 1, né? E vocês vão atribuir ali o endereço IP dessa porta do roteador também. E o segundo subrede para o outro lado, para o host 2, parte do suíte 2, essa porta do roteador, certo? Vamos fazer a configuração com o gateway padrão para poder fazer o teste depois com o ping. Então você vai fazer o ping de um lado para outro da rede. Então, você pode começar testando daí, depois que está tudo configurado, dá um ping desse PC para essa porta do roteador. Ah, funcionou? Dá um ping desse PC para outra porta do roteador, que já é outra subrede. Funcionou? Testa com ping de host para host. Funcionou também? É porque o exercício está correto. Basta você salvar o que você fez e postar esse arquivo lá no Classroom, então. Lá no Google Classroom você posta o arquivo que eu vou estar validando como uma atividade 12. Ok, pessoal? Alguma dúvida a mais? Me remetam lá, pode ser pelo canal do YouTube ali, mesmo pelos comentários. Até é legal que seja por lá, porque a dúvida sua pode ser a dúvida de outros, já vou resolvendo por ali, ou pode ser por e-mail também. Grande abraço, pessoal, e boa semana!